Olá, paz, estamos no nosso momento com a palavra e eu quero trazer hoje dois textos para a gente meditar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12 e o verso de número 12 que diz assim: E considerando aquele fato, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, de onde muitas pessoas estavam congregadas e em oração. Depois nós vamos ler capítulo 2 de Daniel, mas eu queria, queridos, falar com vocês sobre o momento que nós estamos atravessando no nosso país, né? Algo que começou ali na China por meados de novembro, dezembro de 2019, né? Que é o Covid, né? Corona, mas chamado aí como Covid-19. E a gente está atravessando um momento difícil da história da igreja, porque a igreja ela está hoje impossibilitada de congregar, né? Há um decreto, tanto decreto estadual, que é do governo do estado, quanto municipal, que é dos municípios, dos nossos prefeitos. E aí a gente se pergunta, o que a gente faz numa hora dessa? Aqui nós temos um exemplo muito clássico disso, né? Nós estamos hoje nos guardando de um vírus, né? Que se espalha por meio de espirros, pegar na mão, né? Que é o coronavírus. E aqui, o que eu acabei de ler para vocês em Atos 12, a passagem em que Tiago havia sido morto à espada e aquilo agradou os judeus, então Pedro foi o próximo da lista. Herodes se agradou porque aquilo agradou o povo, então ele pegou e estava preparando Pedro para a morte. Era uma noite difícil. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz para a gente trabalhar enquanto é tempo, enquanto é dia, porque a noite vem, né? Quando ninguém pode trabalhar. Nós estávamos com nossos templos abertos, igrejas, cultos nas quartas, na sexta, aos domingos, culto de escola bíblica, ensaios, e muitos tinham oportunidade. E às vezes por um cansaço do corpo físico ou por uma tarefa profissional, não priorizava. Hoje a gente está sentindo falta disso. Pastor Aguinaldo, qual é o remédio para isso? Meu querido, há um remédio para isso. Reúna a sua família, reúna os seus amigos, seus irmãos em Cristo, não em grande quantidade, porque não pode ter acúmulo de pessoas nesse momento, mas que seja a tua família. E faça como essa família fazia, esses irmãos faziam. E considerando aquele fato, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas em oração. E quando ele bateu a porta do átrio da casa, uma menina chamada Rod saiu a escutar, né? O que é isso? Pedro estava preso e a igreja fazia contínua oração, conforme diz o versículo de número 5. Enquanto Pedro estava sob custódia no cárcere, a igreja orava continuamente por ele, com muito fervor diante de Deus. Queridos, nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, no momento de levante, cabe à igreja orar, cabe a nós orarmos, né? A gente conhece aquele versículo de cor e salteado, hoje até fiz menção dele, né? 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, se o meu povo se chama pelo meu nome. É o momento da igreja clamar, é o momento de nós clamarmos, eu e você clamarmos, a nossa família clamar, da gente se dobrar diante do Senhor em oração, em humilhação, né? Cair de joelho e pedir a misericórdia de Deus, para que esse vírus vá embora, passe logo e o Brasil volte, né? a ter os seus dias normais. Nós estamos vivendo dias difíceis, queridos, e a gente fica observando alguns cristãos, pessoas que carregam a Bíblia
a palavra de Deus brigando na internet, no Facebook, por causa de partido A, partido B, por causa de uma simpatia por um partido, por causa de uma simpatia por outro. E a gente se esquece de olhar para a Bíblia e lembrar que a Bíblia está nos revelando que, gente, é o fim dos tempos, nós estamos vivendo o fim dos tempos. E a gente tem que estar com a nossa vida espiritual preparada para isso. Em momentos difíceis, devemos orar. Em momentos como esse, devemos nos unir em oração. A outra passagem que eu queria ler é Daniel, capítulo de número 2, e o verso de número 17, 16 diz assim: então Daniel foi ter com o rei para pedir que lhe concedesse o tempo necessário para expor a interpretação do sonho. Então Daniel entrou em sua casa, olha só, entrou em sua casa com os seus amigos e comunicou o fato aos seus companheiros, Anania, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, e pediu-lhes que implorasse a misericórdia do Deus dos céus a respeito desse mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel em uma visão noturna, e Daniel bendisse ao Deus do céu. Queridos, em momentos difíceis, nós temos que nos unirmos com a nossa família, com os nossos amigos em oração. Estamos impossibilitados de nos reunir em número grande. Então, olhe você na sua casa, convide o teu amigo, teu irmão, para orar na casa dele no mesmo horário. Nosso ministério, Ministério AD Belém, presidido pelo nosso pastor Emanuel Barbosa Martins, grande homem de Deus, está fazendo um relógio de oração. Estamos orando, clamando a Deus, intercedendo pelo Brasil, pela Itália, pela Espanha, pela China, pelos Estados Unidos, pelo mundo, intercedendo pela nossa cidade, por São José dos Campos, pelo Brasil que nós vivemos. Estamos orando a Deus ali. Temos que nos unirmos em oração e clamarmos a Deus. Então eu quero te convidar para que você se reúna, porque Deus é aquele que vai cuidar de nós. Não adianta ficarmos nos cantos reclamando. Não adianta a gente se reunir para murmurar ou falar mal de quem quer que seja. É momento de nos unirmos em oração, em clamor a Deus, em humilhação, e Deus do céu responderá às nossas